sou um super entusiasta da telemedicina. Eu, na verdade, comecei a fazer isso em 2018, 2 anos antes da pandemia, ainda com uma regulamentação super antiga que eu vou citar para vocês. E hoje em dia, 70% a 80% do meu consultório público, privado, está dentro da telemedicina, principalmente em HIV, que, na minha visão, é um filão aí bem importante para a telemedicina. E, olha, eu não combinei com o Álvaro, mas eu pergunto para vocês, né? Eu também não fiz um QR Code, eu queria saber quantos de vocês utilizam a telemedicina ou já utilizaram a telemedicina na prática diária. Ouso dizer que não chega a 30% numa avaliação subjetiva. Bastante diferente do cenário nacional e mundial que eu vou mostrar para vocês. Então, incentivo vocês a conhecerem. Essa apresentação está super extensa, até eu fiz de propósito, e eu vou deixar meus contatos depois, eu posso mandar para vocês, porque tem toda a legislação que a gente tem que ler. Eu vou dar uma sumarizada, mas eu prefiro ser mais completo, e para não esquecer de nada. Bom, a telemedicina, na verdade, né, essa é uma pesquisa que a Associação Paulista de Medicina conduziu em 2021 para 2022, durante a pandemia. Ela, na verdade, já é bastante utilizada. Mais ou menos metade dos médicos já adotou alguma forma de telemedicina. Depois vocês vão ver que telemedicina não é a mesma coisa que teleconsulta ou teleatendimento. A telemedicina é algo maior que engloba ferramentas como a teleconsulta, mas tem outros subitens. Então, se você for juntar, por exemplo, teleconsulta, teleorientação, telemonitoramento, teleinterconsulta, 50% dos médicos já utilizou alguma dessas formas de se relacionar com o paciente. E aí é a próxima pergunta, né? Mais retórica. Quantos de vocês conhecem detalhadamente quais são os aspectos regulatórios, legais, éticos e os potenciais, né, que aí é incentivo, eu falei para vocês, conflito de interesse é porque eu sou entusiasta dessa área, e os potenciais de melhoria que vocês podem levar da telemedicina para os seus pacientes. Então, é algo que a gente tem que realmente discutir. Acho muito legal que o tema tenha sido colocado no Congresso. E a problemática, por isso que eu falei que tem tudo a ver com a apresentação do Álvaro, né, é a questão, a principal problemática é a utilização de novas ou super tecnologias, né, como o nosso cérebro, a gente não utiliza 100% da nossa capacidade, a gente não sabe utilizar 100% do potencial da telesaúde, da telemedicina, bem como, por exemplo, nosso iPhone tem recursos que a gente nem sabe, né? Então, a ideia é essa, né? Otimizar uma ferramenta que é fantástica, mas que tem uma regulamentação. Vamos entrar um pouquinho na conceituação, primeiro de telesaúde, que foi o tema que me pediram, né? É uma ampla gama de prestação de serviço, à distância por meio do que a gente chama de tecnologia da informação e comunicação, pode ser para assistência, pode ser para prevenção, pode ser para promoção de cuidados ou para educação em saúde em geral, pode ser para pesquisa, pode ser para gestão em saúde. Então, a telesaúde é um termo muito amplo que engloba todos esses pontos. E ela tem algumas modalidades, que é o que eu estava explicitando para vocês. Primeiro, tem o teleatendimento. Teleatendimento é o global, né? Isso vai para todas as áreas da saúde, depois eu vou falar especificamente da telemedicina. E dentro do teleatendimento a gente tem a teleconsulta, que é o mais comum, quando você se comunica com o paciente, vocês vão ver que isso pode ser feito de forma síncrona ou assíncrona, pode ser feito, por exemplo, por mensagens de WhatsApp. Outro dia saiu um artigo no Globo, não vou citar o nome do colega, muito desinformado, disse que você não pode fazer teleconsulta pelo WhatsApp por mensagem. Está errado. Vocês vão ver que sim, pode, desde que isso seja pactuado, explicitado, combinado com o paciente e, obviamente, precificado e registrado. Eu vou mostrar isso para vocês. Tá? Tem a teleinterconsulta, que aí é entre nós, né, a gente acaba fazendo bastante, mas deveria também ter as mesmas premissas que eu citei, combinado, precificado, acordado. Tem o telemonitoramento, a gente usou isso muito na pandemia. Quem aqui não monitorou pacientes com oxímetro, com parâmetros clínicos, isso aconteceu demais. Tem a teleorientação e a teletriagem, então são várias modalidades. Além disso,
tem uma coisa que já existia antes, né, até mesmo de toda essa questão da teleconsulta. O pessoal da CARD, o pessoal da radiodiagnóstica fazia muito, que é o telediagnóstico. Quando eu era residente, eu lembro N vezes mandar eletrocardiograma e depois vinha o laudo, né? Isso é uma forma de telesaúde. E o telematriciamento, que a gente também fazia demais, né? Lá, a Unesp, por exemplo, é polo de telematriciamento há séculos para várias unidades básicas de saúde da nossa região. E tem outras modalidades que eu já citei também: educação, pesquisa, gestão, promoção de saúde. Então, isso é um termo amplo de telesaúde. Agora, e a telemedicina? É, especificamente, a atuação médica dentro desses cenários. E ela tem uma regulamentação relativamente recente. Eu também não sou muito fã do atual CFM, mas tem alguns pontos que a gente tem que dizer que realmente avançaram, né? Essa questão de legislação de mídias sociais foi importante, e a questão também de regulamentação da telemedicina, que isso vocês têm que, pelo menos uma vez, dar uma lida, mas está tudo aqui na aula e eu posso mandar para vocês, também vai ficar disponível, regulamentado pela norma 2.314, de 20 de abril de 22, e que, inclusive, foi alvo de uma lei federal do antigo presidente, que revogava a telemedicina, que antes era apenas exclusiva aos pacientes com Covid. Então, atualmente, existe uma lei federal, que na verdade está bem em consonância com essa normativa que eu citei do Conselho Federal de Medicina. Aqui tem a notícia na CNN quando isso saiu, regulamento da prática. E todos nós, repito, precisamos conhecer. Eu vou fazer um purpurri um pouquinho sobre tudo que tem essa lei. Basicamente, a aula é isso, discutir um pouquinho, mas vocês têm que ler ela inteira. Essa regulamentação é importante para quem quer fazer telemedicina. E tem várias considerações, né? Começa sempre aquela coisa de legislação. Considerando que a medicina ela pode ser exercida por meios tecnológicos, digitais e seguros. Considerando que o termo telesaúde, inclusive, é uma das propostas da Organização Mundial de Saúde para facilitar acesso, para facilitar populações que têm dificuldade em conseguir atendimento em saúde, atendimento médico, né? Considerando que, hoje em dia, nós temos uma ampla gama de meios de comunicação, quer seja por áudio, quer seja por mensagem de texto, quer seja por vídeo, e a gente consegue, em muitos casos, fazer um diagnóstico assertivo através dessas tecnologias, considerando uma coisa importante, que ainda o CFM coloca, que a consulta médica presencial permanece como padrão ouro. Ela ainda é a referência, mas o teleatendimento, modalidades de telemedicina são uma alternativa. Muito importante, considerando que para isso acontecer, para inclusive você conseguir fazer pedidos de exame, receituários médicos, você deve ter um certificado de assinatura digital, esse padrão ICP Brasil, que eu vou falar brevemente para vocês também, considerando um outro ponto muito importante, o segmento da lei de proteção de dados digitais dos pacientes, em geral, né, a LGPD, considerando uma série de coisas, e eles colocam ainda no final, considerando de novo que a telemedicina não substitui o atendimento presencial, aí eles começam, o CFM normatiza. Então, essa lei, ela fala, esse decreto fala principalmente sobre as modalidades. Eu vou falar mais sobre o teleatendimento, a teleconsulta, que eu imagino que seja o alvo de maior dúvida de todos, né? Mas deixa muito claro que a telemedicina em tempo real pode acontecer de forma síncrona, quer seja por uma chamada de vídeo, quer seja por uma ligação telefônica, e assíncrona, através de mensagens de texto, talvez até mesmo, isso não está explicitado, eu vou mostrar ali para vocês, até mesmo por direct no Instagram, desde que seja combinado, pactuado, precificado e anotado em prontuário. Eu vou mostrar isso para vocês, tá? Então, existe toda uma questão que a gente faz para a consulta presencial também, que é na guarda, manuseio, integridade, veracidade, confidencialidade, privacidade e toda a questão do sigilo profissional dessas informações. Então, importantíssimo, de qualquer forma que você for fazer a teleconsulta ou o teleatendimento, você deve registrar. Pode ser um prontuário físico, você pode atender ele remotamente, fazer anotações. É meio, vamos dizer assim, esquizofrênico, né? Porque já que você está no digital, vamos fazer tudo no digital, na minha visão. Mas se você for old school e quiser usar um prontuário físico, sem problemas, você tem que registrar.
né? Ou sistemas informacionais em registro eletrônico de saúde, sempre tendo cuidados em relação a sigilo, em relação a como você vai registrar a consulta, né? Se você for fazer a captura e o armazenamento dessas informações, tem que ter um nível de segurança que é o nível 2, para evitar hackeamento e que essas informações vazem, né? E todos os cuidados que a gente tem que fazer em relação à anotação de dados que são importantes. O prontuário médico, vocês sabem, né? É o registro legal daquela consulta, quer seja digital, numa consulta presencial ou numa teleconsulta. Se houver algum questionamento, alguma questão regulatória, ética, ele vai ser alvo de investigação. Então, isso precisa estar muito bem registrado, né? E sempre, né, quando houver a contratação de serviços terceirizados, são várias empresas que vendem esses pacotes de serviço de videochamada, de prontuário, de arquivamento de exame. Essas empresas, então, precisam também compartilhar essas questões de sigilo do paciente. Aqui a gente fala mais sobre a contratação de serviços terceirizados. Eu vou rápido aqui, senão não vai dar tempo de eu falar. Importante, o médico assegurado a autonomia de decidir se ele vai aceitar ou não a telemedicina. A telemedicina não pode ser obrigatória. Não sei se todos aqui querem ou não querem utilizar, eu vi que a adesão não é tão grande, mas ela é facultativa e isso também, obviamente, é uma autonomia também que deve ser respeitada em relação ao paciente. E todas as questões de responsabilidade do ato médico, é o mesmo atendimento que você está fazendo, né? E a telemedicina, então, como eu falei para vocês, ela pode ser exercida na forma de teleconsulta, teleinterconsulta, telediagnóstico, até mesmo telecirurgia, que já existe como realidade, principalmente fora do país, telemonitoramento, teletriagem e teleconsultoria, né? Eu vou falar mais da teleconsulta, né, que é a modalidade que a gente mais tem contato. Ela é uma consulta não presencial, obviamente, né? Ela deve ser feita de forma regular quando for de doenças crônicas, isso está na legislação, você não pode ter um intervalo, por exemplo, diabetes, HIV, pacientes que têm doenças crônicas não pode ter um intervalo maior que 80 dias. Há questão de preocupação com o estabelecimento da relação médico-paciente, ainda que o contato seja presencial. Existem certas limitações inerentes à teleconsulta, mas existem também vantagens, né? E sempre que você começar a sua teleconsulta, o seu teleatendimento, você tem que pedir ao paciente que ele aceite, né, de forma nominal, de forma verbal, fazer a teleconsulta através de um termo de consentimento livre pré-estabelecido entre os dois. Isso pode ser verbal. Olha, meu nome é Alexandre Naime Barbosa, você é remetal, sou médico infectologista, essa é uma consulta por telemedicina, por teleatendimento, regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina. Você está de acordo a prosseguir com essa consulta, seus dados vão ter toda a segurança, todo o sigilo necessário para uma consulta presencial. Isso basta. Isso tem que ficar registrado no prontuário que o paciente está de acordo com isso, né? Eu vou falar depois sobre gravação, tem muita gente que tem dúvidas sobre isso, se eu tiver tempo, né? Porque eu estou só com 4 minutos. E aqui, pessoal, tem a questão das boas práticas. Lembre que uma coisa é a regulamentação do CFM, que eu vou continuar, outra coisa são boas práticas. Tem vários grupos, eu citei esse aqui do Saúde Digital Brasil, que o pessoal do AIS tem que redigir esse documento. Eu recomendo também fortemente que vocês leiam o Manual de Boas Práticas em Telemedicina e Telesaúde. Fala primeiro sobre o atendimento assíncrono, que é feito principalmente por mensagens de texto. Isso pode ser feito desde que pactuado com o paciente, desde que você precificou, desde que aquilo esteja combinado com o paciente, né? Mas não se recomenda o atendimento contínuo e exclusivo de forma síncrona. Ela pode até acontecer. Vou dar um exemplo. O paciente manda uma mensagem: olha, eu estou aqui com uma infecção urinária após um procedimento cirúrgico, meu urologista já passou 3, 4 antibióticos, gostaria de uma opinião sua. Manda lá, fala: olha, a gente pode fazer sim, ou a gente pode começar de forma assíncrona, pode começar com esse preço tal, eu vou fazer uma primeira avaliação, mas o ideal é que depois isso passe para a forma síncrona. Existe por atendimento telefônico, também está regulamentado, você pode atender numa ligação telefônica, com as limitações de uma ligação de voz, seguindo as mesmas recomendações de sigilo e ética, e o mais comum, que é por videochamada. É a mais completa, é a mais, não digo recomendada, mas em relação a boas práticas, seria a que mais tem
intersecção com tudo que a gente precisa fazer, porque permite até mesmo exame audiovisual, raciocínio clínico, você consegue fazer algum tipo de avaliação de estado geral do paciente, foi muito utilizada na pandemia. E veja, não se recomenda a gravação e a anexação de vídeos completos. Muita gente fala assim, eu preciso gravar toda a consulta. Não se recomenda, inclusive, por sigilo do paciente. O que é importante é você registrar no seu prontuário físico ou virtual as principais observações, tanto na anamnese, quanto no exame físico, quanto na impressão diagnóstico e nas suas condutas. Isso precisa estar registrado de alguma forma. Vocês vão perguntar, mas isso é muito vago. E se o médico morrer e perder essas anotações, elas não precisam necessariamente estar num sistema terceirizado, tipo pessoas, vários, né? Com certeza todos vocês são inundados de propaganda para, olha, compre o prontuário digital tal, plataforma. Você não precisa, você pode fazer isso no Word, no Excel, você pode fazer isso num caderno. Não está regulamentado como isso funcionaria, né? Mas as boas práticas, obviamente, deixam claro que essas anotações precisam ser feitas e, de alguma forma, né, elas precisam ter uma intercambiabilidade com outro profissional, caso você, por exemplo, morra ou qualquer coisa assim. Mas não se recomenda a gravação e anexação de vídeos completos para proteger o paciente. Aí tem, eu vou pular rapidinho porque o meu tempo está acabando, tem a regulamentação da interconsulta, do telemonitoramento, da teletriagem, de emissão de relatório à distância, né? Desculpe, aqui é de relatórios de prescrição. Como vocês sabem, o CFM tem um endereço dedicado à prescrição, gratuito. Nós não precisamos pagar nenhum portal para fazer, você precisa ter uma assinatura digital válida e dentro, por exemplo, pelo GovBR, e dentro da plataforma do CFM você consegue prescrever. Existem outras ferramentas de assinatura digital, através de outros portais, não vou fazer propaganda aqui, que são mais fáceis, né? São mais intuitivas, mas de qualquer forma funciona muito bem, com exceção de medicações que são controladas de receituário azul, de receituário amarelo, de receituário branco, com exceções, por exemplo, do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Essas medicações de uso controlado você não pode fazer, o resto você consegue fazer tudo por prescrição digital. Aqui tem a questão da teleconferência, que eu vou lá também. E a regulamentação de tudo isso, na verdade, a vigilância de tudo isso fica por conta dos conselhos regionais de medicina. Para terminar, nesses poucos segundos que me faltam, eu queria falar da popularização da teleatendimento, da teleconsulta, da telemedicina no Brasil. Então, esses dados são de 2022, 43% dos brasileiros usaram algum tipo de telemedicina durante a Covid-19, só perdendo para a Índia e para os Estados Unidos. Ou seja, se vocês não usam telemedicina, fica a dica para que vocês se familiarizem com essas ferramentas, porque o brasileiro usa e vai usar cada vez mais. Eu tenho dados aqui mais recentes, né? O pico foi durante a pandemia, mas veja que tanto no âmbito privado quanto no SUS, a telemedicina está ficando cada vez mais importante. Dado a FenaSaúde, agora de 2023, foram mais de 30 milhões de atendimentos médicos feitos à distância, isso só de grupos privados, são 14 grupos de operadora. E isso cresceu quase 200%, ou seja, mais do que dobrou em relação a 2022. No âmbito do SUS, existe um investimento enorme, acho que está no próximo slide. Não, está nesse aqui mesmo. Existe um investimento enorme do Ministério da Saúde, são mais de 150 milhões de reais só em equipamento e 464 milhões para que tudo isso seja implantado. Então, é também um modelo para popularizar, para dar mais acesso no SUS. Isso não é só no Brasil, a telemedicina vem crescendo no mundo todo, um mercado que tende a chegar a 900 bilhões até o final dessa década. Ou seja, em relação à telesaúde, o futuro já chegou, é agora. A gente precisa entender as regulamentações, entender o potencial que tem, tomar cuidado, obviamente, com alguns gaps que a gente ainda precisa, vamos dizer assim, normatizar as boas práticas na telesaúde.
o futuro está aí e o público-alvo é enorme, tanto no SUS quanto no mercado privado. Eu queria terminar convidando vocês para um evento que eu faço no final do ano, o HIV Brasil Semi Experts, que acontece dia 6 e 7 de setembro aqui em São Paulo, reúne os principais especialistas de HIV do Brasil e alguns de fora, e para o nosso, eu sou coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia, o nosso Infecto 2025, que vai acontecer em Floripa, de 16 a 19 de setembro do ano que vem. Quero agradecer a atenção. Aqui já, esse slide está ok, Álvaro? Está ok ali, o meu Instagram, @drbarbosa, para quem quiser solicitar a aula, tem também Facebook, YouTube. Costumo brincar que eu entrei na internet de uma profissional quando era tudo mato, né? Você vê que o perfil no Facebook ele é de 2012 do profissional, né? E é outra ferramenta digital fantástica que a gente tem que saber usar. Muito obrigado pela atenção.